Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo de CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do De Olho no Edital. É isso aí, pessoal, vamos mais uma vez nos aprofundar em um dos temas do edital. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acione o sino de notificações. É isso aí, pessoal, porque toda terça-feira, toda quinta-feira nós temos conteúdo novo no nosso canal, e para você que quer assistir a essas aulas do De Olho no Edital e conhecer o que pode cair na prova do OAB, você aciona o nosso canal e recebe esse conteúdo. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo, que irá ajudar muito o nosso canal, e peço também que você compartilhe esse vídeo, porque da mesma maneira que você está tendo essa oportunidade, você também vai dar a mesma oportunidade para outra pessoa também conhecer de direito do trabalho, de processo do trabalho, de tudo que nós estamos conversando aqui no nosso canal. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre justa causa. É isso aí. Na aula passada, nós conversamos sobre rescisão indireta, ou como muitas pessoas falam, a justa causa do empregador. Só que dessa vez nós vamos falar verdadeiramente sobre a justa causa, a tão falada, a tão temida e tão famosa justa causa. Justa causa é uma das modalidades de rescisão do contrato de trabalho. E por que eu considero a justa causa, pessoal, um tema importante que pode cair na prova do OAB? Pelo simples fato de ser um tema muito batido na Justiça do Trabalho. O examinador da OAB, ele não vai ficar perdendo tempo buscando saber se você sabe certas conceituações que na prática do dia a dia não vão fazer a menor diferença. É lógico que você precisa ter conhecimento de conceitos e de institutos jurídicos que às vezes não estão ali toda hora na Justiça do Trabalho. Mas, para falar a verdade, o que ele quer saber é se você já está preparada para ser advogada, se você já está preparado para ser advogado. Porque quando você pegar a vermelhinha, a carteira do OAB, no dia seguinte, ou quem sabe até antes, pode surgir um cliente que precise do seu auxílio e você tem que estar preparado. Foi como eu conversei com vocês na aula passada, falei que já iria conversar sobre a justa causa e você tem que ter essa noção. Olha só, antes de mais nada, pessoal, você encontra a justa causa lá na CLT, no artigo 482. Ali você vai encontrar todas as hipóteses de justa causa. É um rol legal, é um rol taxativo e só poderá ser decretada justa causa quando estiver ali presente no artigo 482 da CLT. Vou te informar também, já que você será uma advogada e um advogado, e quem sabe o examinador ele possa partir por esse caminho, não vou me alongar, mas eu quero que você entenda que a justa causa ela é tratada na Justiça do Trabalho como uma exceção, é a última alternativa. O empregador, a empresa, ao aplicar a justa causa, ele tem que primeiro tentar outros meios de resolver a questão com o empregado.
ainda que antes da justa causa ele aplique punições, e é saudável que antes da justa causa ele aplique punições de forma pedagógica. O que a doutrina ela fala? Quando o empregador ele aplica as punições de forma pedagógica, ele está tentando ensinar o trabalhador, está tentando deixar claro para ele que aquela conduta não é uma conduta correta, porque a doutrina, a jurisprudência e o próprio dia a dia do trabalho entendem que a justa causa não pode ser dada de imediato, a não ser, é lógico, situações muito excepcionais. Eu estou aqui conversando com vocês de forma generalizada. É lógico que alguns fatos não tem razão de você tentar ponderar ou dar ou aplicar algumas punições. Tem certas situações que já tem que ter a justa causa, é lógico. Mas, no geral, eu já te aviso, quando você for advogada, quando você for advogado de empresa, será árdua a sua atuação para defender uma justa causa. É essa a grande verdade. Mas, de toda sorte, a justa causa é algo muito comum na Justiça do Trabalho. E quando você olhar lá no artigo 482 e suas alíneas ali, você vai ver várias possibilidades. Ato de indisciplina, ato de incontinência de conduta ou mau procedimento, indisciplina, como eu já falei, insubordinação. Na realidade, a linha ela fala de indisciplina ou insubordinação. São dois atos diferentes. Você também, improbidade, a letra A do artigo 482 fala de improbidade, quando a atuação do empregado ela é improba, foi algo que aconteceu de forma ilícita, ele praticou uma ilicitude, ele realizou algo com má fé, tendo essa então improbidade. É a linha A. Tem o famoso abandono de emprego na linha E. Inclusive na aula passada eu falei rápido sobre a possibilidade do abandono de emprego, quando o funcionário se ausenta sem justificativa por 30 dias consecutivos. 30 dias consecutivos, hein, pessoal? Não é 30 dias intercalados, não. Dá uma olhada nesse abandono de emprego, porque quando conversei com vocês sobre rescisão direta, eu falei lá que o empregado, na hora de rescindir o contrato, ele tem que notificar a empresa que está rescindindo o contrato. Não é simplesmente desaparecer, porque se ele desaparece e bate os 30 dias, é um simples abandono de emprego. E para ele comprovar na Justiça do Trabalho que não é abandono de emprego, pode ser árduo, pode ser difícil. Na linha D, é uma das mais conhecidas. O artigo 482D fala da desídia, pessoal. E o que é desídia? A linha D ela fala desídia nas suas funções. É quando aquele funcionário ele trabalha com descaso. Ele está toda hora errando a sua atividade, ele chega atrasado todo dia, ele falta com frequência. Aí o que acontece? Como eu sempre falo, o jurídico informa para o setor competente para aplicar a punição. Vai colocando ali uma pena de advertência, porque ele chegou atrasado, uma segunda pena de advertência, porque ele continuou chegando atrasado, chegou na terceira vez, ele chegou atrasado, dá uma outra advertência de novo. Se de repente ele começar a faltar ou continuar reiterando esse horário atrasado, esse horário desidioso e fora da pontualidade, quem sabe a empresa pode não mais aplicar a advertência, mas já vai colocando ali uma suspensão de 2 dias. Perceba aqui que antes de eu falar da justa causa, eu dei umas 3 ou 4 advertências por aquele ato.
e de repente, provavelmente depois dessas advertências, eu vou dar mais uma ou duas, quem sabe, punições de suspensão por 2 dias, por 3 dias. E isso aí acontece muito, tem muitos funcionários que não aprendem, mas a empresa, como eu disse, manter a justa causa não é algo simples. Então a empresa ela tem que fazer de forma correta, através das advertências, através das suspensões. Como a doutrina ela fala, tem que primeiro ter a proporcionalidade. Você não vai aplicar uma punição forte por algo pequeno. Tem que ser, a penalidade ela tem que ser proporcional ao ato danoso. Fora isso, tem que ser gradativo. Vai começando com as advertências, depois vai para as suspensões, aí depois vai lá para a demissão por justa causa. Outra coisa, tem que ser respeitado também o princípio da imediatidade, tanto nas punições como na aplicação da justa causa. Seja se ele cometeu um ato absurdo que precisa demitir na hora, ou seja se ele teve atos que geraram advertências e punições depois da demissão por justa causa, tanto na demissão como nas punições, tem que ser de imediato. Se ele faltou ontem, no dia seguinte que ele voltar, ele já tem que ser punido, ou ele já tem que ser demitido. Por isso que é imediato, o princípio da imediatidade. Porque senão haverá um perdão tácito. Aí você não pode mais nem advertir, nem punir, nem rescindir o contrato por justa causa. E por que eu estou falando todas essas questões de imediatidade, gradação das penalidades, proporcionalidade das penalidades? Porque eu estou falando de justa causa. Acaba que quer queira ou não, eu vou falar de penalidade. Então, eu não sei se o examinador, ele vai direto na letra da lei do artigo 482. Não sei. Ele, de repente, em vez de ele ir direto ali, ele vai nessa questão doutrinária, na questão jurisprudencial de como o judiciário analisa tudo isso. Então, você precisa ter essa noção de como funciona. Um básico. É lógico que quando você estudar, você vai pegar o artigo 482 da CLT, vai ler 4, 5, 6, 10 vezes. Quem sabe, se sobrar um tempo, sei que na prova do AB é tudo muito corrido, e eu nem aconselho necessariamente você gastar muito tempo na doutrina, mas uma lida rápida em alguns temas mais importantes você tem que fazer, mas de forma bem rápida, porque no final das contas, a maioria das questões estão muito na letra da lei. Mas você estudando aqui comigo, estudando, dando uma lida na doutrina, às vezes no curso, às vezes no colégio, na faculdade, você pegou um pouco disso, você já tem uma noção. E é isso que você vai precisar. Tem outras alíneas também, né? Tem penalidade de justa causa para jogos, para aquela pessoa que joga reiteradamente em jogo de azar, pessoas que bebem no horário do trabalho. Ano passado, ou melhor, ano retrasado, eu tive que defender, eu tive que retirar uma justa causa. Foi um funcionário que veio aqui no nosso escritório e ele informou que, segundo a empresa, ele tinha sido demitido por justa causa porque estava bebendo no horário do trabalho. Para aqueles que acham que algumas alíneas não existem, existe. E a minha tese defensiva era o quê? Na realidade, ele estava lanchando e o outro colega dele que estava bebendo. E eles não conseguiram provar que o reclamante, meu cliente, estava bebendo. Não tinham foto, a testemunha deles não compareceu, em contrapartida eu tinha testemunha ao meu favor. Então são vários incisos, várias alíneas ali que você tem que dar uma lida, porque acontece na vida real. E se acontece na vida real,
você vai ver com frequência na Justiça do Trabalho. E se está lá na Justiça do Trabalho toda hora com frequência, quem disse que o OAB não vai te perguntar? Então, tem outras alíneas, tem uma das alíneas mais recentes lá que fala de quando ele cabe justa causa, quando a pessoa perde um documento de habilitação, como por exemplo uma CNH, por exemplo, um documento de habilitação que é fundamental para aquele empregado realizar a atividade dele. E lá no final da linha fala lá, de forma dolosa. Examinador e concurso adora essas informações. Ele está falando assim lá, cabe justa causa quando o empregado perde a sua habilitação para o seu uso profissional, vírgula, de forma dolosa. Aí chega lá na prova do OAB no enunciado, ele coloca lá de forma subjetiva, de forma culposa. Está errado. De forma dolosa. Então você tem que ler todas essas informações. Atos lesivos à honra e à violência física, também tem lá no artigo 482. Então dá uma lida, é interessante porque justa causa é sempre um tema controverso. E sendo um tema controverso, é um tipo de questão que sempre pode cair na prova do OAB. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.